Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 91, uma visita ao acampamento. Hiruzen, estou tão decepcionado com vocês. 6 contra 1, e isso é tudo que você consegue reunir? Eu tinha tantas esperanças em você, mas você me decepcionou tanto. Como você ganhou o título de Chunin de Elite de Konoha? Foi por meio de conexões com Tobirama? Você entrou sorrateiramente pelos fundos? As reprimendas raivosas ecoavam em seus ouvidos, deixando Sarutobi e Hiruzen e seus companheiros petrificados demais para pronunciar uma única palavra. O peso da antiguidade de Kakuzu, seus laços com o mestre e sua força avassaladora os faziam sentir como se estivessem diante do próprio Tobirama Senju. Como resultado, eles não puderam fazer nada além de suportar a bronca em silêncio. Enquanto isso, Kakuzu se deleitava em desabafar sua frustração. Sinceramente, esse tipo de discurso, que lembrava lavagem cerebral, parecia estranhamente catártico. Os chamados herdeiros da vontade do fogo de Konoha deveriam ser excelentes em doutrinação, não é mesmo? Kakuzu imaginou que sairia na frente se os treinasse hoje. Virando-se para Danzo, Kakuzu afrouxou os fios do medo e rancor da terra que o prendiam. Ao fazê-lo, Akimichi Torifu e Uchiha Kagami correram para ajudar seu companheiro. Danzo. Ah, senhor Kakuzu, Danzo disse entre dentes. Eu já acreditei que você se tornaria o Hokage mais excepcional da história de Konoha, começou Kakuzu, com a voz carregada de decepção. Mas hoje, você provou ser o mais decepcionante dos 6. Um longo e cansado suspiro escapou de Kakuzu, cheio do tipo de frustração que só surge de esperanças frustradas. Os olhos de Danzo se contraíram. Ao ver a profunda decepção estampada no rosto de Kakuzu, uma estranha compreensão lhe ocorreu. Kakuzu, de todas as pessoas, era quem o entendia e tinha tantas expectativas em relação a ele. Lágrimas brotaram nos olhos de Danzo enquanto ele mordia o lábio. Lorde Kakuzu, ele disse com a voz engasgada. Eu entendo agora. De agora em diante, nunca mais vou te decepcionar. O voto de Danzo veio das profundezas de sua alma, e com ele, grande parte de seu ressentimento por Kakuzu se dissipou. No entanto, a dor que percorria suas costas serviu como um lembrete sombrio de seu sofrimento recente. Alguém teve que pagar por isso. Danzo concluiu que as ações de Kakuzu eram fruto de frustração, não de malícia, então não podia guardar rancor dele. Restava apenas um alvo. Voltando seu olhar vingativo para Sarutobi e Hiruzen, os olhos de Danzo ardiam de raiva. Hiruzen rosnou ele com a voz carregada de acusação. Você se esquivou de propósito antes? Lembrando-se de como Hiruzen impedira os outros de resgatá-lo, Danzo ficou cada vez mais certo de suas suspeitas. Hiruzen deve ter reconhecido Kakuzu desde o início e deliberadamente o armou para uma cilada. Hiruzen gaguejou sem saber como responder. Guarda. Danzo retrucou, dispensando-o com um gesto. Vou me lembrar disso. A dor nas costas solidificou a determinação de Danzo. Ele jurou treinar incansavelmente e eventualmente derrotar Hiruzen. Quando eu voltar, estudarei as técnicas proibidas do nosso professor. E daí se eu não conseguir dominar o deus voador do trovão ou o jutsu do clones multisombras, o selo dos 4 símbolos servirá perfeitamente. Hiruzen, esse movimento é para você. Danzo cerrou os punhos, a determinação brilhando nos olhos. Antes que pudesse lançar mais acusações, Akimichi Torifu interveio para aliviar a tensão. Chega, Danzo, insistiu Torifu. Vamos voltar para o acampamento e te tratar. O grupo rapidamente escoltou Danzo para longe, deixando Hiruzen sozinho com Kakuzu. Hiruzen deu um passo à frente e fez uma profunda reverência. Kakuzu-sama, peço desculpas pelo espetáculo de hoje. Vamos discutir isso mais tarde no acampamento. Os dois seguiram para o acampamento de Konoha. A presença de Kakuzu não atraiu muita atenção. Muitos o reconheceram, principalmente os membros do clã Yamanaka, cujas terras faziam fronteira com as dele. Como Hiruzen foi quem o trouxe, não houve objeções reais, contanto que Kakuzu não se intrometesse nos assuntos estratégicos de Konoha. Dentro de uma tenda médica, Kakuzu examinava a figura frágil de Iga Tenin. A respiração do homem era superficial, sua vida se esvaindo. Depois de verificar o pulso de Tenin, Kakuzu balançou a cabeça para os membros do clã Iga que estavam por perto. Minhas desculpas, disse ele. A força vital dele está se esvaindo. Não há mais nada que eu possa fazer. Os membros do clã Iga forçaram um sorriso educado. Por favor, não se sinta culpado, Kakuzu-sama. Esperávamos esse resultado desde o início. Com seu Byakugan, eles viram claramente a condição de Tenin. Este resultado não surpreendeu. No entanto, acrescentou Kakuzu, talvez eu consiga retardar a perda de sua força vital. Posso preparar algumas ervas medicinais para repor seu sangue temporariamente. Não é muito, mas pode ajudar. Obrigado. Um membro do clã Iga ajoelhou-se e curvou-se profundamente, sua gratidão era inconfundível. Na cama, os olhos de Tenin se abriram. Seu Byakugan, antes turvo, agora brilhava fracamente com uma vontade renovada de viver enquanto ele olhava para Kakuzu. Naquela noite, Kakuzu descansou na tenda que Konoha havia arranjado para ele, tendo completado o remédio de ervas para Tenin. Na manhã seguinte, ele retornou à cabeceira de Tenin com o remédio. O quarto agora estava guardado por representantes dos vários clãs ninjas de Konoha e repleto de vigilantes membros do clã Iga. De pé no centro estava uma figura familiar, cabelos prateados, olhos vermelhos, vestida com uma armadura azul. Tobirama Senju. Embora Tobirama tenha sentido a chegada de Kakuzu, ele não o reconheceu. Seu foco permaneceu apenas em Tenin. Líder do clã Hyuga, entendo perfeitamente suas preocupações. Fique tranquilo, eu Tobirama Senju, garantirei que Komogakure pague o preço por isso. O tom de Tobirama era cortante e resoluto, perfeitamente alinhado com sua personalidade. Ideias de coexistência harmoniosa e igualdade mútua não tinham lugar em sua mentalidade.
Se ele tivesse o mesmo nível de força que seu irmão mais velho, não hesitaria em atacar Kumogakure e desferir uma rápida retribuição. Mesmo assim, Tobirama rapidamente afastou esses pensamentos. Agora não era hora para tais reflexões. Ele tinha algo mais urgente a fazer por Hyuga Tenin. Formando um selo de tigre com uma só mão, ele disse firmemente, líder do clã, por favor, espere um momento. Volto em breve. Entretanto, antes que ele pudesse ativar o deus voador do trovão, Hyuga Tenin balançou a cabeça. Não, Tobirama-sama, não precisa se preocupar. Eu posso esperar até eles chegarem. Tobirama planejara retornar a Konoha e trazer os filhos de Tenin para que pudessem se ver uma última vez. Mas Tenin entendia a realidade da situação. A distância entre aquele lugar e Konoha abrangia mais da metade do País do Fogo. Quanto maior a distância, mais chakra o deus voador do trovão consumiria. Embora Tobirama pudesse fazer a viagem sozinho, o fardo adicional de transportar outros drenaria exponencialmente seu chakra. Tenin tinha mais de um filho e Hyuga Ryuten, ele tinha 3 filhos no total. Além disso, ele queria ver seu neto recém-nascido. Uma viagem de ida e volta como aquela seria um fardo até para Tobirama, e Tenin não queria incomodar mais ninguém. Tobirama hesitou por um instante antes de decidir respeitar a decisão de Tenin. Ele sentia que Tenin ainda tinha alguma força. Com uma reverência, Tobirama se desculpou e saiu. Enquanto isso, Kakuzu entregou uma poção medicinal aos membros do clã Hyuga, instruindo-os a administrá-la ao seu líder. Quando Kakuzu reapareceu, encontrou Tobirama encostado casualmente na porta esperando por ele. Capítulo 92. Grandes mudanças em Konoha? O vento soprava suavemente pelo vasto deserto, levantando poeira enquanto a areia se movia com a brisa. Em meio à paisagem árida, Kakuzu e Tobirama Senju estavam de pé, de frente para o vento. Os cabelos prateados de Tobirama esvoaçavam levemente, enquanto a capa de Kakuzu emitia um suave farfalhar. A atividade perfeita para tal momento? Quer fumar um cigarro? Tobirama ofereceu um cigarro, e Kakuzu aceitou sem hesitar. Enquanto os dois compartilhavam um momento de silêncio, soltando baforadas de fumaça, uma sensação de tranquilidade os invadiu, e eles se tornaram parte da paisagem única daquele deserto. Já fazia quase 3 anos desde o último encontro deles, então estava claro que o reencontro não seria apenas sobre fumar. Jogando fora a cinza do cigarro, Tobirama finalmente falou. O Mizukage é obra sua, não é? Kakuzu não respondeu imediatamente, apenas deu uma longa tragada no cigarro. Não importava se ele respondesse ou não. Quando Tobirama fez a pergunta, ele já sabia a resposta. O silêncio de Kakuzu era esperado. Pessoas tão espertas quanto eles não precisavam de muitas palavras para se comunicar. Muitas vezes, um olhar ou um gesto diziam mais do que suficiente. Tobirama deu outra tragada profunda em seu cigarro, a chama queimando mais forte a cada tragada. Você realmente não está planejando voltar para Konoha, está? Essa pergunta tinha um peso considerável. Kakuzu havia passado um tempo considerável em Konoha, cerca de 5 ou 6 anos, mas Tobirama entendia que Kakuzu não era do tipo que ficava parado. Sua posição em Konoha sempre fora a de um plebeu incomum, um plebeu que havia matado o primeiro Mizukage. Será que tal pessoa se contentaria em viver uma vida tranquila? Kakuzu deu outra tragada no cigarro antes de jogá-lo fora. O que foi? Tem alguma mudança grande planejada? A pergunta de Tobirama nunca era sem razão. Ele sempre tinha um significado mais profundo por trás de suas palavras. Ele lançou um olhar significativo para Kakuzu antes de voltar o olhar para o horizonte. Você acha que tudo isso vai acabar tão facilmente? Ah? Seu irmão mais velho ficou bravo? Perguntou Kakuzu, com um tom neutro. Tobirama não respondeu diretamente. A base da criação de Konoha pelo primeiro Hokage era proteger mais pessoas. No passado, pequenas escaramuças ao longo das fronteiras eram administráveis, com o coração compassivo e pacífico de Tobirama absorvendo o conflito. Mas desta vez, as coisas eram diferentes. A morte da principal força de combate de Konoha não podia ser ignorada. Pelo bem de Konoha e do clã Hyuga, o primeiro Hokage sem dúvida exigiria uma explicação de Kumogakure. Sem mencionar que se o primeiro Hokage começasse a ficar um pouco mais sério, Kumogakure provavelmente ficaria sobrecarregada. Kumogakure realmente pagaria um preço tão alto? Kakuzu olhou para Tobirama com a incerteza brilhando em seus olhos. Suas memórias de sua vida passada não esclarecem se aquele evento fazia parte da linha do tempo original. Mas uma coisa era clara, determinar o resultado final dependeria da vontade do primeiro Hokage. Se não estivesse enganado, Tobirama provavelmente estava voltando do País do Vento naquele momento. Depois de permanecerem no deserto por mais um tempo, os dois retornaram ao acampamento. Não perturbaram Hyuga Tenin, mas seguiram para a tenda médica nos fundos. Ao chegarem do lado de fora da tenda, eles ouviram os sons de 2 discípulos de Tobirama discutindo. Danzo, melhore logo, e então teremos uma luta de sparring. Uff. Esashi, sua indecisão acabará fazendo você se arrepender. Os 2 discípulos, embora feridos, ainda discutiam ferozmente. Danzo sofrerá apenas ferimentos leves e, além de alguma dor persistente, estava bem. Quando os dois viram Tobirama e Kakuzu entrarem, pararam de discutir imediatamente e se endireitaram. Tobirama-sensei, Sr. Kakuzu. Ao ver os ferimentos nos dois, Tobirama olhou para Kakuzu, que sem surpresa, já ouvirá falar dos ferimentos em seus discípulos. No entanto, Tobirama não guardava rancor de Kakuzu. Ele entendia que com as habilidades de Kakuzu, eliminar seus 2 discípulos teria sido uma questão simples. Um pequeno contratempo para eles lhes faria bem. Quanto à rivalidade entre seus discípulos, Tobirama não interferiu. Esse ambiente competitivo era exatamente o que ele queria, incentivar seus discípulos a crescerem mais rápido. Tobirama então visitou as camas dos outros. Ao verificar seu último discípulo, Uchiha Kagami, não pôde deixar de notar uma expressão estranha em seus olhos.
Nos 2 dias seguintes, o acampamento de Konoha permaneceu calmo. Kumogakure havia recuado há muito tempo, mantendo uma defesa firme a dezenas de quilômetros de distância. Enquanto isso, os oficiais de alto escalão de Kumogakure provavelmente estavam ocupados selecionando o segundo Raikage, enquanto também se preocupavam em como lidar com a situação. Como o primeiro Hokage reagiria ao retornar? Enquanto isso, a rotina de Kakuzu era simplesmente preparar algumas ervas para Hyuga Tenin. Os membros do clã Hyuga até vieram agradecê-lo, expressando sua gratidão. As ervas de Kakuzu realmente ajudaram. Hyuga Tenin havia feito um progresso notável e estava em uma condição muito melhor agora. Kakuzu apenas assentiu e disse, de nada. Ele sabia que suas ervas estavam apenas ajudando na recuperação do Ki e do sangue. O verdadeiro motivo pelo qual a saúde de Hyuga Tenin havia melhorado tanto era simplesmente devido à última onda de vitalidade de seu corpo. Quando Kakuzu verificou o pulso de Hyuga Tenin pela última vez, teve certeza de que o homem não duraria até a noite seguinte. Felizmente, alguém próximo ao clã Hyuga chegou naquela manhã. Pai. Iga Hiten entrou apressadamente com seus 2 irmãos mais novos e vários outros membros do clã Iga. Imediatamente curvou a cabeça para Iga Tenin, que estava sentado no chão. Em seus últimos momentos, devia ser a maior bênção para ele rever seus entes queridos pela última vez. Ele gesticulou para que Iga Hiten e os outros se levantassem. Iga Hiten enxugou as lágrimas e então se virou para pegar os 2 bebês, ainda envoltos em faixas, das mãos dos membros do clã que estavam atrás. Pai, eu os peguei, disse ele enquanto olhava para os 2 bebês dormindo pacificamente. Iga Tenin assentiu com um sorriso. Ótimo. Ele ansiava por abraçar os netos, mas suas forças já o haviam abandonado. Precisava usar o tempo que lhe restava para resolver os assuntos da família. Seu olhar voltou-se para o filho mais velho, Iga Hiten. De acordo com as antigas tradições do clã Iga, seria Hiten quem herdaria o cargo de chefe do clã. Mas Hiten ainda estava na casa dos 20 e poucos anos, jovem e inexperiente demais para uma responsabilidade tão pesada. Tenin não conseguia deixar de se preocupar. Hiten, como você planeja liderar nosso povo? Ele perguntou, seus olhos brilhando de preocupação quando pousaram brevemente em seus 2 filhos mais novos. Um tinha apenas 18 anos, o outro apenas 16. Hiten enxugou as lágrimas mais uma vez e levantou a cabeça. Pai, fique tranquilo. Eu defenderei as antigas tradições do clã Iga e garantirei que nossa família continue a crescer e prosperar. Poucos minutos depois, Kakuzu entrou, carregando remédios. Embora soubesse que o remédio teria pouco efeito agora, ainda se sentia obrigado a cumprir seus deveres da melhor maneira possível. No entanto, no momento em que entrou, imediatamente sentiu que algo estava errado. A situação do clã Iga era delicada e, como um estranho, seria melhor ficar fora do caminho. Ele estava prestes a sair, quando, nesse momento, a voz de Hiten soou. Kakuzu, por favor, espere. Kakuzu parou no meio do caminho. O que estava acontecendo? Iga Tenin não estava apenas transmitindo suas instruções finais? O que isso tinha a ver com ele, um forasteiro? Mesmo assim, Kakuzu se virou para encará-lo. Naquele instante, Kakuzu percebeu um breve lampejo de decepção nos olhos de Tenin. Seria por causa de Hiten, seu sucessor? Tenin estaria insatisfeito com ele? Mesmo assim, isso não preocupava Kakuzu. Mas se Iga Tenin o havia chamado, seria porque ele tinha visto algo? Capítulo 93, A Verdade Revelada. Kakuzu-sama, por favor, me dê o remédio. Eu cuido disso, disse um membro do clã Hyuga, pegando o remédio. Ele presumiu que Hyuga Tenin precisava tomá-lo, mas balançou a cabeça negativamente. Olhando para Hyuga Ryuten e os outros membros do clã, ele falou com firmeza, saiam todos. Preciso falar com Kakuzu a sós. Suas palavras chocaram a todos. A reação do clã Hyuga foi a mesma de Kakuzu. Por que Tenin iria querer falar a sós com Kakuzu em um momento como aquele? Ele não deveria estar com a família? Mas então, as próximas palavras de Tenin chocaram a todos ainda mais. Não importa o que aconteça a seguir, lembre-se, isso não tem nada a ver com Kakuzu. Você entendeu? Os membros do clã Hyuga congelaram, completamente perplexos. Hyuga Ryuten e os outros se viraram para olhar para Kakuzu, com os olhos cheios de confusão. O que o pai deles queria dizer? Por que ele mencionou Kakuzu nesse contexto? Sob o peso dos olhares, Kakuzu sentiu-se inquieto, embora estivesse mais confuso do que qualquer outra coisa. O que estava acontecendo? Como a questão do clã Hyuga estava conectada a ele? Ou Tenin teria percebido que havia algo mais em sua presença ali? Pai, há mais alguma coisa que o senhor queira nos dizer? Ryuten começou, mas antes que pudesse terminar, Tenin latiu, fora. Sua voz era áspera e autoritária, demonstrando clara impaciência. Enquanto gritava, sangue jorrou de sua boca, assustando todos na sala. Apesar do sangue, Tenin limpou a boca e gesticulou em direção à porta. Estava claro, ninguém tinha permissão para ficar. Embora preocupados com a saúde de Tenin, o clã Hyuga tinha regras rígidas e, como líder do clã, suas ordens eram absolutas. Ryuten e os outros só puderam suspirar e se curvar respeitosamente antes de partirem lentamente. Ao passarem por Kakuzu, cada um lançou-lhe um olhar cauteloso. Logo, apenas Kakuzu e Tenin permaneceram na tenda. Kakuzu não pôde deixar de se sentir inquieto. Ele ainda não entendia as intenções de Tenin. Mas, dada a situação, não podia recuar agora. Era jovem e forte, não tinha nada a temer. Vendo Tenin tossir mais sangue, Kakuzu se moveu lentamente para trás dela, dando tapinhas delicados em suas costas para ajudá-lo a respirar melhor. Lord Hyuga Tenin, há algo mais que eu possa fazer por você? Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar. Tenin era mais velho que ele e Kakuzu falou com o devido respeito. Depois de mais algumas tosses fortes, Tenin finalmente recuperou o fôlego e falou. Kakuzu, você consegue ver o futuro? A mão de Kakuzu, ainda em suas costas, congelou. Suas pupilas se dilataram.
A atmosfera na sala ficou tensa. A pergunta foi direta e naquele instante, ele entendeu o que Tenin queria dizer. Seu coração começou a disparar. Ele havia sido descuidado. Nunca esperara que seu segredo mais profundo fosse revelado daquela forma. Ele suspeitava há muito tempo que apenas o Byakugan do clã Hyuga conseguia enxergar suas habilidades ocultas. Quando trabalhou com Hyuga Ryuten no passado, Kakuzu decidiu arriscar. Durante seu tempo a sós, ele pediu a Ryuten que usasse seu Byakugan para verificar a área. Sem hesitar, Ryuten obedeceu. O Byakugan revelou tudo, como sempre. De repente, o corpo de Kakuzu passou direto pelo campo de visão de Ryuten. Surpreso, Ryuten abaixou a cabeça rapidamente. Kakuzu parou e caminhou até Ryuten. O que você viu? Kakuzu perguntou com um toque de urgência na voz. Ryuten, ainda em choque, curvou-se profundamente. Eu não quis ofender, Kakuzu-sama. Por favor, me perdoe. O Byakugan era conhecido por sua habilidade semelhante a um raio-x, mas também criava problemas. Todos tinham sua privacidade, e se os membros do clã Hyuga começassem a usar seu Byakugan de forma imprudente, isso causaria caos na vila. Se andassem pelas ruas bisbilhotando a vida de todos, isso poderia causar uma grande reação negativa. O clã Hyuga poderia até mesmo ser extinto. Era por isso que o clã Hyuga tinha regras rígidas. O Byakugan só podia ser usado em combate, e qualquer uso indevido seria severamente punido. Ryuten se desculpou rapidamente ciente dessas regras. No entanto, Kakuzu não iria deixá-lo escapar tão facilmente. O que você viu? Ryuten hesitou. Eu não quis ofender. Eu só vi sua capa de chakra. As linhas protetoras ao seu redor. É só isso? Kakuzu perguntou, claramente não acreditando na resposta de Ryuten. Em certa ocasião, quando Kakuzu visitou o campo de treinamento do clã Hyuga, ele viu crianças e adultos praticando com seus Byakugans. Kakuzu estava em uma posição de destaque, totalmente exposto à visão deles. Kakuzu observou que todos os membros do clã Hyuga reagiram da mesma forma. Estavam surpresos, mas não horrorizados. Era como encontrar alguém na esquina de uma rua. Quando você chega lá e descobre que a pessoa ainda não chegou, você fica surpreso. Mas se você encontrar alguém que não reconhece, ou alguém com uma aparência extremamente estranha e desconhecida, sua reação deve ser de surpresa com um toque de choque. Os olhos do clã Hyuga demonstravam apenas surpresa, não choque, o que significava que eles só conseguiam detectar o fluxo de chakra de influência, não o que estava escondido sob a superfície. Era semelhante a uma barreira. É possível ver a estrutura do lado de fora da barreira, até mesmo identificar onde ela pode ser aberta, mas para entender o que há dentro, é preciso abrir a barreira primeiro. Portanto, quanto ao Byakugan do Ziga, Kakuzu não precisava se preocupar muito. O corpo criado pela influência de Ji era forte, comparável a uma barreira. No entanto, toda técnica traz riscos. O Byakugan do Hyuga Ryuten não conseguia ver através do corpo de Kakuzu, mas isso não significava necessariamente que o Byakugan da Otsutsuki Kaguya não conseguisse. É difícil dizer, mas havia uma coisa da qual Kakuzu tinha certeza. Ele se lembrava claramente de quando Hyuga Tenin usou seu Byakugan para derrotar Raikage. Seus caminhos de chakra haviam desaparecido. Parecia que seu Byakugan havia evoluído, o que lhe permitiu executar aquele aterrorizante golpe. O ataque nocauteou um ninja de rank S com um único soco. Se ele conseguisse desferir 70 ou 80 socos, poderia derrotar 70 ou 80 ninjas de rank S. Que tipo de poder isso representa? Se calcularmos os ninjas de nível Kage desde o fim do período dos reinos combatentes, isso inclui todos os Kage das 5 grandes nações e aqueles com força de nível Kage, como Orochimaru, Jiraiya, Pain, Konan, Obito e Deidara. Mesmo considerando a quarta grande guerra ninja, Kakuzu podia afirmar com segurança que não haveria 70 ou 80 lutadores de nível Kage no total. Então, se Hyuga Tenin realmente conseguia desferir aquele terrível golpe várias vezes, digamos, 10 ou 20, Kakuzu estimou que Tenin poderia enfrentar adversários como Senju Hashirama ou Uchiha Madara. Finalmente, Kakuzu chegou a uma conclusão. O Byakugan de Hyuga Tenin definitivamente havia evoluído. Seu maior segredo já havia sido descoberto. Capítulo 94. Desejo final. Kakuzu, eu lhe asseguro que não quero lhe fazer mal. Percebendo a mudança na atmosfera da sala, Hyuga Tenin ofereceu uma explicação apressadamente. Kakuzu, sentado no chão, observava as costas de Tenin em silêncio. Após alguns instantes, os cantos da boca de Kakuzu se curvaram levemente, formando um leve sorriso. Certa vez, devido aos efeitos colaterais do medo do rancor da terra, Kakuzu não pôde treinar ativamente para aprimorar sua força. Para evitar a exposição, ele teve que esconder suas verdadeiras capacidades o máximo possível. Mas nenhum segredo permanece oculto para sempre. Mesmo sem revelá-lo voluntariamente, um oponente de alto intelecto poderia forçá-lo, expondo seus trunfos. Todo mundo tem fraquezas. Revelar uma fraqueza ou um trunfo oculto não é o fim. É como alguém defende suas vulnerabilidades e capitaliza seus pontos fortes que definem a sobrevivência. Essa é a verdadeira essência de um shinobi. As palavras de Hyuga Tenin pareceram ressoar em Kakuzu, que se sentiu inesperadamente à vontade. O ar antes opressivo na sala se dissipou, substituído por uma atmosfera mais suave. Líder do clã Hyuga, fale livremente, disse Kakuzu com um sorriso. A expressão de Hyuga Tenin relaxou. Em seus breves momentos de lucidez, ele parou de tossir e seus pensamentos se aguçaram. Kakuzu-san, você viveu desde o período dos reinos combatentes. Você conhece as origens do clã Hyuga? Não posso dizer que sim, respondeu Kakuzu, olhando para a janela. Mas aposto que seu ancestral era alguém extraordinário. Afinal, você possui o Byakugan, uma Kekkei Genkai excepcional. Os pensamentos de Kakuzu vagaram brevemente. Aquele que habitava a lua realmente estava inquieto, deixando descendentes tanto na superfície lunar quanto na terra abaixo.
Por 20 anos, vasculhei textos antigos e finalmente alcancei uma evolução do meu Byakugan. Chamei este estado de Byakugan dos 1000 olhos, disse Tenin, com um tom carregado de tristeza. No entanto, não posso mais testemunhar a glória do nosso clã Iga com meus próprios olhos. Kakuzu ficou em silêncio, contemplando as palavras. Não podia culpar Tenin. Restaurar a glória dos ancestrais não era tarefa fácil. Até mesmo Uchiha Madara, com a manipulação de Zetsu Negro, havia passado décadas retornando às suas raízes com sucesso. Iga Tenin, sem dominar completamente esse poder, forçou seu corpo a usá-lo, levando sua vida ao limite. No entanto, a mente de Tenin permaneceu fixada na história do clã Iga, a era brutal de conflitos e a conquista monumental da fundação da vila. Em seus momentos finais, Tenin escolheu defender seu clã e seu legado com a própria vida. Ele havia servido bem a Konoha e a sua linhagem. Ele se arrependeu? Claro. Mas em Kakuzu, Tenin viu um lampejo de esperança. Kakuzu-san, você levará minha vontade adiante e deixará o mundo testemunhar o brilhantismo do clã Iga mais uma vez? A curiosidade pelo desconhecido, a busca pelo poder, o anseio por elevar a própria linhagem, o apelo de Tenin poderia ser explicado de inúmeras maneiras. No entanto, tudo isso provinha de um desejo único e inabalável. Era como um mestre moribundo transmitindo suas técnicas supremas, garantindo a persistência do trabalho de sua vida. Da mesma forma que o monge confiou a Kakuzu o medo do rancor da terra. Kakuzu-san, disse Tenin depois de um momento, com a voz mais fraca, tenho outra pergunta para você. Pergunte, líder do clã Iga. Você acredita que o clã Iga entrará em declínio no futuro? Kakuzu abaixou a cabeça, escolhendo silêncio mais uma vez. O moribundo merece gentileza em suas últimas palavras. Kakuzu não queria mentir, mas também não queria contar uma verdade dolorosa. O destino dos membros do clã Iga foi particularmente cruel. Eles nasceram para proteger os outros, muitas vezes ao custo de suas próprias vidas. Entre a nova geração de Konoha, o destino de Nata fora mais generoso. Ela não fazia mais parte da família principal dos Iga, mas era protegida como esposa do Hokage. Só um tolo ousaria machucá-la. Mas Neji, o destino de Neji fora cruel. Ele lutara contra o destino, mas não conseguiu escapar de suas garras, perecendo em seus braços. Talvez tivesse encontrado paz na morte, cumprindo seu papel. O desaparecimento do selo em sua testa fora a bênção final dos céus. O selo do pássaro engaiolado protegia a Kekkei Genkai dos Iga de forasteiros, mas também acorrentava o clã, dificultando seu progresso. Kakuzu não expressou esses pensamentos, mas seu silêncio foi uma resposta em si. Iga Tenin fechou os olhos lentamente. Kakuzu tem um último pedido, ele disse, com a voz quase inaudível. Kakuzu ouviu Tenin se lembrar de seu filho, Iga Hiten. Não particularmente forte mas decente, um seguidor de regras, mas sem capacidade de adaptação. A preocupação de um pai com seu filho. É a história mais antiga do mundo. Líder do clã Iga, fique tranquilo, disse Kakuzu com firmeza. O clã Iga resistirá. Eu prometo. Os lábios de Tenin se curvaram em um sorriso fraco e tranquilo. Ele finalmente poderia descansar em paz. Faça isso. Leve minha vontade adiante e deixe-me testemunhar o futuro glorioso do clã Iga. Kakuzu não respondeu. Em vez disso, abaixou a cabeça em uma reverência solene. Com um suave farfalhar, os tentáculos negros do medo do rancor da terra se estenderam em direção a Iga Tenin, entrelaçando-se ao seu redor. Lentamente, mas com firmeza, a força vital de Tenin começou a fluir para Kakuzu. Meia hora depois, Kakuzu saiu da tenda. Iga Hiten, junto com vários outros membros do clã, imediatamente avançaram. Kakuzu-sama, meu pai. Por favor, aceite minhas condolências, interrompeu Kakuzu com o olhar firme em Hiten. Não importa o que aconteça, os vivos devem encarar o futuro. Hiten engoliu em seco com a garganta apertada de emoção. Sem dizer mais nada, conduziu os membros do clã para dentro da tenda. Lá dentro, encontraram Iga Tenin sentado de pernas cruzadas no chão, a cabeça ligeiramente abaixada. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, ele havia falecido em paz. Momentos depois, o acampamento foi tomado pelo som de gritos de tristeza. Ao cair da noite, o clã Iga preparou um caixão, colocando cuidadosamente o corpo do velho líder dentro dele. Para seus estimados anciões, eles se recusaram a usar pergaminhos de selamento. Para eles, tal prática era um sinal de desrespeito. Em vez disso, eles mesmos carregariam o corpo de Iga Tenin de volta para Konoha, de volta para sua casa. Tobirama-sama, vamos nos retirar agora. Por favor, cuide dos assuntos aqui na nossa ausência, disse Hiten, curvando-se profundamente para Senju Tobirama. Tobirama olhou para o céu que escurecia. Já está tarde. Descanse esta noite, e eu o enviarei de volta amanhã com a técnica do deus voador do trovão. Hiten balançou a cabeça. Obrigado pela sua gentil oferta, Tobirama-sama, mas precisamos escoltar o corpo pessoalmente. Nosso clã está nos esperando em casa, não podemos nos dar ao luxo de atrasos. Tobirama assentiu. Ele entendia e respeitava os costumes do clã Iga. Hiten então voltou sua atenção para Kakuzu e se curvou mais uma vez. Kakuzu-sama, confio a você os últimos desejos do meu pai. Pode ficar tranquilo. Eu vou até o fim, respondeu Kakuzu com firmeza. Mesmo agora, Hiten não sabia o que seu pai havia discutido com Kakuzu dentro daquela tenda. Ele estava curioso, qualquer um ficaria, mas era membro do clã Iga. Suas regras e tradições eram absolutas. Como herdeiro de seu pai, Hiten honraria seus últimos desejos sem questionar. Os ninjas se reuniram na entrada do acampamento, observando o clã Iga enquanto eles partiam noite adentro. Permaneceram em silêncio até que as figuras do clã desaparecessem na escuridão. Kakuzu acordou de seus pensamentos, fechou os olhos brevemente e então se virou para Tobirama. Tobirama, que nunca evitava confrontos, encarou Kakuzu diretamente.
Você quer saber o que o líder do clã Iga me disse? Perguntou Kakuzu, com um toque de malícia em seu tom. Desde o momento em que Kakuzu saiu da tenda, Tobirama o observava em silêncio. Alguém tão perspicaz quanto Tobirama não resistiu a investigar um segredo. Tobirama não respondeu, apenas esperou que Kakuzu continuasse. Os lábios de Kakuzu se curvaram em um sorriso malicioso. Não vou te contar, ele disse, virando-se. Capítulo 95. A guerra retoma. A saída de Iga Tenin deixou uma vaga no cargo de comandante da linha de frente de Konoha. Não houve muita discussão sobre quem assumiria. A decisão foi tomada naquela mesma noite. Senju Tobirama, assistente do Hokage e segundo em comando do clã Senju, assumiria o cargo. Tobirama não perdeu tempo. Naquela noite, convocou os líderes das diversas unidades operacionais de Konoha e os capitães dos esquadrões da linha de frente. Ao amanhecer, os planos para a próxima fase das operações estavam finalizados. Ao nascer do sol, o acampamento de Konoha fervilhava de atividade. Os esquadrões começaram a mudar de posição sob as ordens de seus capitães, preparando-se para as batalhas que os aguardavam. Embora Kakuzu não tivesse visto os planos de batalha de Konoha, os movimentos do pessoal e a direção da reunião deixavam claras suas intenções. Era o prelúdio de uma ofensiva. A configuração tática estava em total consonância com a reputação de Falcão de Tobirama. Era apenas uma questão de dias até que Tobirama liderasse um ataque contra Komogakure. As forças de Komogakure estavam em apuros. Mas isso não era preocupação de Kakuzu. À tarde, o refeitório temporário do acampamento de Konoha fervilhava de vida. Os shinobi devoravam suas refeições avidamente, com os rostos iluminados pela determinação enquanto se preparavam para as batalhas iminentes. Comparado ao shinobi de Konoha, Kakuzu parecia muito mais relaxado. Ele colocou calmamente um pedaço de salmão na boca, saboreando sua textura macia e sedosa antes de engoli-lo com um gemido satisfeito. Nada mal, murmurou para si mesmo. Como esperado dos mais ricos entre as 5 grandes vilas shinobi, as refeições da linha de frente são de primeira. Kakuzu já havia pedido 6 porções, pretendendo preparar mais 10 antes de partir, como uma homenagem à excelente culinária de Konoha. Kakuzu-sama. Kakuzu olhou para cima enquanto mastigava e viu Yamanaka 6 sentado à sua frente. Por que não ficar e se juntar a nós para derrotar aqueles bárbaros de Komogakure? Eu ficar? Kakuzu ponderou. Se eu ficasse, Tobirama não teria que me entregar a posição de comandante. A observação arrancou risadas de Seife e dos shinobi próximos. Embora dita em tom de brincadeira, a resposta de Kakuzu deixou sua posição clara. Kakuzu não era um shinobi de Konoha. Sem uma posição formal em suas fileiras, não havia motivo para ele entrar no campo de batalha. Na melhor das hipóteses, ele era um aliado externo e já havia feito mais do que o suficiente. Pedir que ele lutasse sem remuneração era ir longe demais. Kakuzu não trabalhava de graça, fosse passar fome ou ser espancado até a morte pelo próprio sábio dos 6 caminhos, trabalhar sem remuneração estava fora de questão. Embora eu não possa lutar ao lado de vocês, desejo a todos uma vitória rápida e decisiva, disse Kakuzu com um leve sorriso. Então aceitaremos suas bênçãos, respondeu Seife, erguendo sua xícara em um brinde. O grupo continuou conversando enquanto comia, mas os olhos aguçados de Kakuzu logo notaram algo em comum. Seus hashis tremiam levemente em sua mão. Não era uma questão de firmeza na pegada. As mãos de Kakuzu eram treinadas para o manuseio preciso de shuriken e kunai. Um par de hashis dificilmente seria um desafio. Seu olhar se voltou para a janela. O céu lá fora escurecia, a luz do fim da tarde dando lugar às primeiras sombras do crepúsculo. Faltava menos de 1 hora para o anoitecer. Na direção em que olhava, Kakuzu sentiu uma leve, porém forte, flutuação de energia. Kakuzu-sama, o que houve? Seife perguntou, notando a mudança em sua expressão. Na direção das 9 horas. Você sente alguma coisa? Perguntou Kakuzu. Seife seguiu seu olhar, pousou a tigela e formou um selo de mão. Fechou os olhos e se concentrou, ampliando sua percepção o máximo que pôde. Embora o jutsu de transferência mental do clã Yamanaka não fosse primariamente uma técnica sensorial, ele aprimorava sua capacidade natural de sentir as flutuações de chakra. Após alguns instantes, Seife abriu os olhos com a testa franzida. Ele olhou para Kakuzu e seus companheiros com uma expressão séria. Na direção de Konoha, definitivamente há uma flutuação de chakra. É generalizada, mas não consigo identificar a fonte exata. Se meu palpite estiver correto, a perturbação está a pelo menos algumas centenas de quilômetros de distância. Várias centenas de quilômetros, murmurou um dos shinobi próximos incrédulo. Antes que alguém pudesse processar a informação, o som agudo e penetrante de uma trombeta de guerra ecoou pelo acampamento. O som, usado antigamente na era dos estados combatentes para sinalizar o ataque de um clã, agora carrega um significado ligeiramente diferente nesta nova era. Foi um chamado às armas. Reunião de emergência. Num instante, o refeitório, antes animado, esvaziou-se. O barulho dos pratos cessou, substituído pelo farfalhar dos guardanapos de papel caindo no chão e pelo calor tênue das refeições meio comidas deixadas para trás. Lá fora, toda a força móvel de Konoha estava se reunindo. Kakuzu não precisava se juntar a eles, mas ficar sentado sozinho em um refeitório vazio parecia inútil. Ele seguiu os outros, embora permanecesse de lado, observando em silêncio. Senju Tobirama emergiu da tenda de comando às pressas, ladeado por um grupo de estrategistas que o bombardearam com atualizações. Seu rosto, normalmente composto e resoluto, revelava uma tensão incomum. Com um aceno de mão, ele soltou vários pombos correio no céu. Feito. Já notifiquei o clã Iga e os instruí para se manterem longe daquela área no caminho de volta, disse Senju Tobirama. Seu olhar percorrendo 100 ninjas de resposta rápida reunidos. Se dependesse dele, lideraria cada um deles para a batalha imediatamente. Mas a lógica o impediu.
Alguém precisava ficar para trás e defender aquele lugar. Yamanaka Kiyokaze, reúnam-se em 2 esquadrões e no local que marquei. Entendido. Kiyokaze deu um passo à frente e começou a organizar sua equipe. Enquanto isso, Tobirama continuava examinando o grupo, escolhendo cuidadosamente quem o acompanharia no ataque inicial. Seus olhos aguçados pousaram em seu candidato ideal. Com um borrão de movimento, ele apareceu ao lado de Kakuzu. O que você quer? Eu não sou da sua Konoha e não trabalho de graça. As palavras de Kakuzu foram interrompidas quando Tobirama bateu com firmeza em seu ombro, formando o selo do confronto com a outra mão. Não há tempo para explicações. Você vem comigo. Antes que Kakuzu pudesse protestar mais, os dois desapareceram em uma série de movimentos rápidos. Segundos depois, bum, bum, bum. O chão tremeu, o ar rugiu e o céu antes escuro foi engolfado por um redemoinho caótico de vermelho e preto. Kakuzu só conseguia ouvir as explosões ensurdecedoras e sentir os tremores violentos sob seus pés. Era como se o mundo estivesse acabando. Ele estava extremamente exasperado. A última vez que Tobirama o arrastou com o deus voador do trovão, foi para confrontar o Uchiha Madara. Aquele desastre quase o matou, e pior, lhe rendeu a duvidosa honra de fazer Madara rir. E agora? Que confusão foi essa? O próprio Tobirama ficou momentaneamente atordoado. As informações que receberá nem sequer sugeriam tal nível de devastação. Era como entrar no apocalipse. Depois do que pareceu uma eternidade, os dois conseguiram se firmar em meio aos escombros, com os olhos fixos na cena à frente. No céu, 9 caudas vermelhas chicoteavam descontroladamente, e um rosto contorcido de malícia e ódio pairava sobre elas. Kakuzu e Tobirama trocaram um olhar sombrio. Era 9 caudas. Ou mais precisamente a 9 caudas sob o controle de alguém. A evidência gritante? Seus olhos, inconfundivelmente moldados como o Sharingan. E quem o controlava era óbvio. De pé sobre a cabeça da 9 caudas, com os braços cruzados, exalando um ar de domínio absoluto, estava ninguém menos que o Uchiha Madara. Depois de todos esses anos, ele retornou com força total. No chão, de frente para Madara no campo de batalha, estava Senju Hashirama. Hashirama havia acabado de concluir uma visita diplomática a Sunagakure, no País do Vento, quando notícias urgentes o levaram à linha de frente para lidar com um conflito iminente com Komogakure. Mas ali, no Vale do Fim, ele encontrou Madara. Um olhar nos olhos frios e inflexíveis de Madara, e Hashirama sabia que aquele não era um encontro casual. Depois de instruir seus subordinados a deixar para trás os grandes pergaminhos de selamento e recuar, Hashirama permaneceu firme. Essa batalha só poderia ser travada por ele sozinho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96, O Poder dos Deuses. Hashirama, faz muito tempo que não lutamos de verdade, disse Madara com a voz cheia de desafio e nostalgia. Madara, você quer desperdiçar todos os nossos esforços? Nossas brigas internas só vão desonrar os camaradas que um dia estiveram ao nosso lado, implorou Hashirama, em tom sincero. Suas palavras pareceram ressoar, mesmo que por apenas um instante. Você está me dando sermão agora? Retrucou Madara bruscamente com o orgulho em chamas. Ninguém, nem mesmo Hashirama, poderia presumir dar sermão para ele. Hashirama suspirou interiormente. Sabia que não havia como evitar aquela luta. Com um movimento rápido, ergueu o pergaminho colossal às costas e juntou as mãos. Não quero matar você, ele disse. Ah? Então, você acha que pode me matar quando quiser? Não me subestime. Eu posso atingir a outra margem agora. Madara gritou, seu chakra jorrando em uma tempestade violenta que fez seus longos cabelos esvoaçarem descontroladamente. Abaixo dele, a 9 caudas rosnava em sincronia com a fúria crescente de seu mestre, investindo direto contra Hashirama. A batalha começou. Hashirama saltou para trás e apertou as mãos. Da terra, uma imponente árvore ancestral irrompeu, seus galhos se transformando em um enorme dragão de madeira que se enrolou em torno do 9 caudas, restringindo seus movimentos enquanto drenava seu chakra. Madara deu um sorriso irônico. Ele sabia como se defender. O 9 caudas abriu a boca, condensando uma bijudama que estilhaçou o dragão de madeira em um instante. Mas antes que a poeira baixasse, um enorme golem de madeira emergiu da árvore, apanhando a bijudama no ar e arremessando-a de volta contra o 9 caudas. Bum, bum, bum. O campo de batalha foi tomado por fumaça e explosões. O próprio solo do mundo Shinobi se partiu sob a força bruta. Tobirama e Kakuzu, atingidos pelas ondas de choque, correram para um terreno mais alto. Devemos intervir? Kakuzu perguntou com um sorriso irônico. Tobirama revirou os olhos e abriu os dedos. Eu te dou 5 bilhões de rios se você for. Kakuzu riu, sabendo que Tobirama estava explorando sua ganância. Trabalhar de graça? Morrer de graça? Não vai acontecer. Além disso, você provavelmente embolsaria a recompensa. Satisfeito com seus despojos anteriores, 2 novas Kekkei Genkai, Kakuzu não tinha interesse em arriscar a vida. Tobirama, por sua vez, voltou toda a sua atenção para a batalha. Seu rosto, normalmente severo, demonstrava um raro sinal de tensão enquanto observava a fúria destrutiva de Madara. Vários minutos depois, Madara ativou seu Susanoo, envolvendo a 9 caudas em uma armadura etérea. A besta blindada rugiu para a vida, lançando bijudamas como tiros de canhão. Hashirama, berrou Madara, saltando da cabeça da Kibi. Em uma mão, ele empunhava seu icônico leque de guerra, na outra, uma foice enorme. Madara. Hashirama respondeu, desembainhando sua própria lâmina enorme enquanto eles investiam um contra o outro. Com um estrondo estrondoso, suas armas colidiram, a força sacudindo os céus e a terra. Arte sábia, estilo madeira, verdadeiras milhares de mãos. A voz de Hashirama soou enquanto ele invocava uma enorme estátua de Buda com incontáveis braços, elevando-se sobre o campo de batalha. Os olhos de Tobirama se arregalaram em choque.
Eu nunca vi esse jutsu antes, ele admitiu baixinho para Kakuzu, incapaz de esconder seu espanto. Kakuzu franziu a testa, seu olhar aguçado fixo no confronto monumental. Então, esse é o poder dos deuses, ele murmurou. Enquanto os dois titãs se enfrentavam, o campo de batalha testemunhou uma destruição em uma escala inimaginável. Uma luta épica destinada a moldar o futuro do mundo shinobi. A batalha foi muito mais intensa do que qualquer coisa retratada no mangá. Montanhas foram arrasadas, a terra se despedaçou e rios inundaram a paisagem devastada. Durou quase um dia inteiro. Por fim, Hashirama usou a lâmina oculta em sua enorme espada para perfurar o peito de Madara por trás. Os olhos de Madara se fecharam e sua presença desapareceu completamente. Assim que Hashirama não conseguiu mais sentir o chakra de Madara, suas pernas cederam e ele caiu de joelhos, ofegando pesadamente e com o rosto pálido. Rápido! Senju Tobirama gritou, gesticulando com urgência. Yamanaka Seifu e várias dezenas de Genin de Konoha avançaram. Kakuzu, que estava por perto, aproximou-se de Hashirama e agarrou seu pulso. Franziu a testa enquanto avaliava a situação. O chakra de Hashirama ainda fluía por seu corpo, mas seu pulso enfraquecia a cada segundo. Como ele está? Perguntou Tobirama. Kakuzu só conseguiu assentir, sério. A suspeita anterior estava correta. A verdadeira milhares de mãos e sua técnica do Buda transformado superior, embora poderosas, consumiram uma quantidade avassaladora de energia, além do que qualquer mortal, mesmo um deus, poderia suportar. A razão pela qual Azura sobreviveu usando essa técnica foi o poder concedido pelo sábio dos 6 caminhos, que serviu de base para tais feitos. Mas Hashirama, por mais excepcional que fosse, ainda era mortal. Essa técnica não apenas esgotou seu chakra, ela drenou sua própria força vital. Mesmo após ser reanimado pelo Edo Tensei, Hashirama não conseguiu reproduzir os mesmos feitos que realizará em vida. Sem a vitalidade inerente à vida, suas habilidades eram inevitavelmente limitadas. Eu vou ficar bem, disse Hashirama fracamente, agarrando a mão de Kakuzu e se forçando a se levantar. Ele sorriu para os outros, embora o esforço tornasse sua condição ainda mais evidente. Irmão, chega de papo. Vamos voltar para Konoha primeiro, disse Tobirama com firmeza, agarrando o braço de Hashirama. Mas Hashirama balançou a cabeça, resistindo à tentação. Ele não queria ir embora ainda. Lord Okage, por favor, precisamos que você retorne, implorou Yamanaka Seifu. A visão de seu líder ferido encheu o shinobi de Konoha de angústia. Após um longo momento de hesitação e da insistência coletiva de seus companheiros, o olhar de Hashirama se voltou para o corpo sem vida de Madara no chão. Mesmo agora, naquele momento, Hashirama não conseguia parar de pensar no amigo que se tornará rival e que fora seu companheiro mais próximo. A visão era ao mesmo tempo tocante de cortar o coração. Chega, irmão. Vamos voltar. O resto pode esperar. A voz de Tobirama sumiu quando ele voltou sua atenção para Kakuzu. Kakuzu, pegue Seifu e os outros e traga o corpo de Uchiha Madara de volta para Konoha. Irmão, estamos indo. Com isso, Tobirama desapareceu com Hashirama em um rápido shunshin. Quando os dois desapareceram de vista, Kakuzu sentiu uma sensação incômoda de desconforto. Ei, Senhor Okage, ele começou, mas não havia nenhum vestígio de Hashirama para responder. Capítulo 97. A decisão final de Hashirama. Nesse momento, por que não tomar o poder de Hashirama e usá-lo para si mesmo? A resposta era simples. O poder de Hashirama não era algo que pudesse ser tomado à força. Tal tentativa só teria o efeito contrário. Tomemos, por exemplo, o futuro Sombra Danzou. Ele transplantou as células de Hashirama, mas quase foi vítima da reação negativa. A supressão constante dessas células o drenou até a fragilidade. Um suposto quinto Okage, perpetuamente superado por Sasuke, ele envergonhava o próprio título de Okage. Kakuzu, sempre pragmático, jamais tentaria algo tão imprudente sem força física suficiente. Quanto a Madara Uchiha, seu coração havia parado, e vários ninjas médicos confirmaram que ele não tinha mais salvação. Nem mesmo o medo do rancor da terra de Kakuzu conseguiria manipular um cadáver sem nenhum vestígio de vida. Mas então, espere. Não vá embora, Senhor Okage, os pensamentos de Kakuzu disparavam. Fique e coloque um clone de madeira para proteger o corpo desse cara. Madara não estava apenas morto, ele estava fingindo. Seu corpo podia estar frio agora, mas não ficaria assim por muito tempo. Kakuzu queria gritar esse aviso em voz alta, mas a chance havia se esvaído. Hashirama já havia sido levado por Tobirama. Não que isso importasse. Mesmo que Kakuzu expressasse suas suspeitas, quem acreditaria nele? O estado sem vida de Madara parecia inegável. Além disso, expressar tais pensamentos trazia um risco enorme. E se o coração de Madara tivesse parado, mas sua consciência permanecesse intacta? Se ele ouvisse as palavras de Kakuzu, sua vingança seria rápida e absoluta. Sem opção melhor, Kakuzu simplesmente gesticulou para sua equipe. Yamanaka Seifu e os outros entenderam imediatamente, iniciando o protocolo de toque final. Eles cravaram suas armas no corpo de Madara, deixando múltiplas feridas abertas. Se mesmo isso não impedisse Madara de escapar com algum jutsu Uchiha secreto, Kakuzu não teria mais palavras a dizer. O corpo de Madara foi selado em um pergaminho, e o grupo retornou para Konoha. Meio-dia depois, eles retornaram. Os portões eram os mesmos, o ar carregava aquele aroma familiar. Deixaram o corpo de Madara no portão, deixando Kakuzu livre para cuidar de seus negócios. Quando a notícia se espalhou por Konoha, causou comoção. Mas ao contrário do esperado, o clã Uchiha não explodiu em indignação ou rebelião. 14 anos de relativa paz haviam amenizado seus antigos ressentimentos. A geração mais jovem, como Uchiha Kagami, crescerá em Konoha, com suas vidas moldadas por uma vila estável. A saída de Madara marcou uma virada. Muitos Uchiha não compartilhavam mais de sua ideologia.
Embora alguns estivessem tomados pela dor e até mesmo nutrissem pensamentos de vingança, eles eram uma minoria. O clã anunciou um período de reclusão, sentindo a presença crescente da Anbu monitorando seu perímetro, uma ação claramente orquestrada por Tobirama. Kakuzu, por sua vez, retornou à sua antiga residência para recuperar seus pertences. Lá, encontrou Marubushi Kozuki, o jovem que estava protegendo os bens de Kakuzu. O tempo voou, Kozuki já tinha 14 anos, não era mais uma criança, mas um ninja completo. Sentados lado a lado nos degraus, Kozuki segurava um papel de chakra nas mãos. Com uma simples descarga de chakra, o papel exibiu 5 mudanças distintas, revelando seu domínio de todas as 5 naturezas de chakra. Um prodígio em todos os sentidos da palavra. Mas Kakuzu percebeu um problema. Por que você ainda é um genin, Kozuki? Tobirama está te segurando? Ele ouviu rumores de que Tobirama prestava atenção especial a Kozuki, embora não se soubesse se isso era uma bênção ou uma maldição. Kozuki sorriu. Você entendeu errado, Kakuzu-san. Perdi os exames Chunin por causa de uma missão. Vou fazer a próxima. Kakuzu assentiu. Certo. Vou te ensinar mais alguns jutsus. Use-os se você enfrentar algum perigo durante uma missão. Obrigado, Kakuzu-san. Kozuki se levantou e fez uma profunda reverência. Kakuzu sorriu, mas não disse mais nada. Ele entendia que Kozuki tinha seu próprio destino. Tudo o que podia fazer era fornecer-lhe ferramentas para sobreviver às batalhas que viriam. Vários dias depois, após um período de descanso, Kakuzu estava pronto para deixar Konoha tão discretamente quanto havia chegado. Mas pouco antes de partir, ele recebeu uma notícia inesperada, o suficiente para fazê-lo reconsiderar. No complexo do clã Senju, todos os membros proeminentes do clã estavam reunidos. Representantes de outras famílias importantes, Sarutobi, Hyuga e outros, também estavam presentes. Hashirama estava sentado de pernas cruzadas na cama, vestindo suas vestes de Hokage. Apesar da saúde debilitada, seu rosto exibia o mesmo sorriso caloroso de sempre. Tobirama permaneceu em silêncio ao seu lado, com um olhar penetrante revelando sua preocupação. Ele sentia a vida do irmão se esvaindo. Tudo o que lhe restava fazer era acompanhá-lo em sua jornada final. Ao lado da cama estava sentado Uzumaki Mito, esposa de Hashirama. Nenhuma palavra foi trocada entre o casal de idosos. O vínculo entre eles dispensava palavras. Uzumaki Mito segurou delicadamente a mão de Hashirama, afastando-se silenciosamente para deixar o marido dizer suas últimas palavras à multidão reunida. Ela compreendia melhor do que ninguém. Seu marido era o primeiro Hokage de Konogakakure, o herói que pôs fim à Era dos Reinos Combatentes. Mesmo agora, naquele momento crucial, seu coração ainda estava carregado de pensamentos sobre a vila que ele havia construído. Atrás de Mito estavam 2 jovens adultos, ambos com pouco mais de 20 anos. O homem era Senju Mokuma, filho de Hashirama e Mito. Ao lado dele estava sua esposa, filha do atual Dain do País do Fogo. Nos braços de Mokuma, ele segurava seu segundo filho, neto de Hashirama, Senju Navaki. À frente, uma garotinha loira encostava-se ao peito de Hashirama, saboreando os últimos momentos com o calor do avô. Aquela menina um dia se tornaria a 5ª Hokage, Tsunade. Tudo bem, Tsunade disse a Hashirama suavemente, acariciando sua cabeça com um sorriso gentil. Viva bem. O vovô sempre estará cuidando de você de outro mundo. Os olhos de Tsunade se encheram de lágrimas, sua voz tremia enquanto ela tentava responder. Vovô. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, seus pais a puxaram gentilmente, sabendo que aquele momento pertencia a Hashirama e aos outros reunidos ali. O olhar de Hashirama percorreu a multidão, tantos rostos reunidos por seu sonho. Um sorriso caloroso e agridoce adornou seus lábios. Konogakakure era o ápice do trabalho de sua vida, a vila nascida de seus ideais e da paz conquistada com tanto esforço. Ao olhar para as pessoas em quem confiava para levar adiante aquele legado, Hashirama sentiu uma profunda satisfação. Seu sonho de um futuro onde nenhuma criança conheceria a guerra e onde a paz reinaria ainda estava distante. Mas ele havia dado o primeiro passo. Isso bastava. Declaro, disse Hashirama, com a voz firme apesar da perda de força, que a partir deste dia, todas as gerações futuras do clã Senju renunciarão ao seu sobrenome. Todos os Senju se integrarão plenamente a Konogakakure. A multidão reunida murmurava baixinho, alguns com lágrimas nos olhos. Hashirama sempre estivera disposto a sacrificar tudo pela vila, até mesmo o nome do seu clã. Sua crença na unidade de Konogakakure permaneceu inabalável até o fim. Ao fechar os olhos pela última vez, Hashirama confiou o futuro àqueles que estavam diante dele. Seu sonho estava longe de se concretizar, mas as sementes da esperança haviam sido plantadas. Um dia, Konogakakure floresceria no refúgio de paz que ele imaginava. Capítulo 98. A queda do deus Shinobi. A decisão de Hashirama deixou todos os presentes sem palavras. Antes da fundação das aldeias, os clãs operavam como unidades independentes, com o nome da família sendo tido em maior consideração do que a própria vida. O nome de um clã era sinônimo de honra e força. Ninguém poderia imaginar que Hashirama Senju proporia dissolver o poderoso clã Senju no próprio tecido de Konoha. Seria esse ato de altruísmo visionário ou imprudente? A curto prazo, parecia uma perda, descartar o prestígio do nome Senju. Mas, olhando para o futuro, Hashirama via um propósito maior. Ao integrar a linhagem Senju a todas as famílias da vila, seu legado persistiria indefinidamente. Daqui a 1 ou 2 décadas, mesmo que o clã Senju deixasse de existir como entidade única, seu sangue fluiria por toda Konoha, unindo seu povo.
Para outros, no entanto, essa decisão carregava um subtexto mais pragmático. Hashirama e Madara haviam estabelecido Konoha como seus clãs fundadores, e embora essa união trouxesse força, também os tornava alvos. A árvore mais alta pega o vento, como diz o ditado. Talvez Hashirama tenha compreendido essa dura realidade no momento em que foi forçado a matar seu melhor amigo. Madara nunca havia abraçado plenamente o sonho de Konoha, e Hashirama percebeu que o caminho para a paz era muito mais longo do que ele havia previsto. Ao dissolver o clã Senju, Hashirama não apenas fortaleceu os laços de Konoha, como também reforçou seu poder coletivo. As reservas naturais de chakra da linhagem Senju aumentariam as habilidades de qualquer shinobi que carregasse uma fração delas. Os chefes dos clãs trocaram olhares incertos, mas finalmente ficaram em silêncio, entendendo que o palco hoje pertencia somente a Hashirama. Hashirama virou-se para Mito Uzumaki, sua esposa há mais de 2 décadas. Seu olhar se suavizou com afeição. Mito, me perdoe. Não posso mais ficar ao seu lado. Mito não chorou. Em vez disso, acariciou-lhe o rosto delicadamente com a voz firme e resoluta. Não se preocupe, Hashirama. De agora em diante, eu levarei a sua vontade adiante. Sua mão pousou instintivamente sobre o abdômen, onde o poder do ódio e da destruição havia sido selado. Ela assumirá o fardo da 9 caudas, um papel que Hashirama outrora desempenhara com sua força incomparável. 9 caudas, Hashirama disse certa vez ao 9 caudas, seu poder é grande demais. Não tenho escolha a não ser selá-lo. Ele então ergueu a enorme fera com a mesma facilidade com que um gatinho a erguia. Mas esse fardo agora era de Mito. Ela decidiu proteger Konoha à sua maneira, assim como Hashirama havia feito. Virando-se para seu irmão mais novo, Tobirama, a expressão de Hashirama se suavizou ainda mais. O vínculo entre eles era inabalável, forjado ao longo de anos de batalhas e sacrifícios compartilhados. Tobirama, ele disse, com a voz carregada de determinação, deixo Konoha com você. A garganta de Tobirama se apertou, mas anos de guerra o ensinaram a reprimir suas emoções. Lágrimas não viriam, não agora. Ele precisava ser forte, pois o fardo de Konoha logo pesaria sobre seus ombros. O olhar de Hashirama percorreu todos os presentes, seus lábios se curvando em um sorriso sereno antes de seus olhos se fecharem lentamente. Senhor Okage. O complexo Senju ficou cheio de sons de choro enquanto o deus Shinobi passava. Abaixo do cemitério, porém, outra história estava se desenrolando. Os olhos de Madara Uchiha se abriram bruscamente enquanto ele ofegava, com o peito arfando. O espaço apertado do caixão impossibilitava qualquer movimento. A raiva o consumiu, e ele se preparou para quebrar a tampa com um único chute. Mas então ele parou, uma sensação estranha percorrendo seu corpo. Seu chakra permaneceu, e o poder de seu Manjeki Sharingan ainda fluía, mas algo parecia estranho. Hashirama, murmurou ele amargamente com a voz trêmula de uma emoção incomum. Isso é obra sua? A lembrança do poder titânico de Hashirama, a força de um deus, persistia em sua mente. No entanto, por trás dessa lembrança, um calor curioso o despertava. Era o pedaço da carne de Hashirama que Madara havia arrancado durante a batalha final. Embora sua vitalidade estivesse se esvaindo, ele continuava a irradiar uma energia quase inexplicável. Lágrimas brotaram nos olhos de Madara, escorrendo por suas bochechas. Ele não conseguia se lembrar da última vez que chorara, nem mesmo com a morte de seu amado irmão, Izuna. Pela primeira vez na vida, Madara chorou por outra pessoa. Talvez fosse o peso da amizade de anos, o sonho compartilhado de um mundo unido, ou a consciência de que ambos haviam sido prisioneiros das circunstâncias. Enquanto jazia na escuridão sufocante de seu caixão, as lágrimas de Madara testemunharam o fim de uma era, e a tênue esperança do que ainda poderia acontecer. Se os sonhos de infância pudessem realmente se tornar realidade. Hashirama. Depois de gritar seu nome suavemente, Madara de repente sentiu-se em paz. Talvez fosse uma resposta ao chamado mais profundo de seu coração, ou talvez a obsessão de Indra tivesse desaparecido junto com suas lágrimas. Lentamente Madara sentou-se, suas lágrimas já secas. Ele olhou para cima, seu olhar parecendo perfurar o chão, alcançando o mundo acima. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. O passado que antes pesava tanto em sua mente agora parecia insignificante. Voltar não mudaria nada. Ele ainda tinha que se preparar para o plano que vinha elaborando há anos. Deixando para trás uma identidade substituta para simular sua morte, Madara desapareceu na Terra. Ele precisava de um tempo nas profundezas para lentamente acumular poder e se recuperar dos ferimentos que Hashirama lhe infligiu, ferimentos que talvez fossem a única lembrança do vínculo entre eles. Poucos dias depois, Konoha estava envolta em luto. A vila inteira vestiu preto e branco para se despedir do primeiro Hokage. Até mesmo muitos Uchiha compareceram para prestar suas homenagens, uma prova do profundo respeito que Hashirama inspirava no coração de todos. Quando o funeral terminou, Kakuzu, que deveria ter partido, fez uma visita inesperada a Uzumaki Mito antes de partir. Os motivos não eram claros, talvez por cortesia, ou talvez por um senso de obrigação. Mito recebeu graciosamente. Kakuzu-san, obrigada por vir se despedir do meu marido em sua jornada final. Também quero agradecer pela vitalidade que você trouxe a Konoha ao longo dos anos. Este é um símbolo da minha gratidão, por favor, aceite. Kakuzu ergueu uma sobrancelha. Ele não esperava por isso. Sua visita era apenas para consolar a viúva, pedindo-lhe que não sofresse tanto. Instintivamente, tentou recusar o presente, mas ao vê-lo, suas pupilas se contraíram. Ele olhou para Mito, lembrando-se subitamente das habilidades sensoriais excepcionais do clã Uzumaki. Será que aquela mulher conseguia ler mentes? De que outra forma ela poderia saber que era exatamente disso que ele mais precisava naquele momento? Capítulo 99. Apelidos não mentem. O céu estava excepcionalmente claro hoje, com uma brisa refrescante que tornava a atmosfera reconfortante.
Kakuzu, vestido com seu casaco habitual e carregando uma bolsa na mão, caminhou calmamente em direção aos portões de Konoha. Ele havia reunido tudo o que precisava. Era a hora de partir. Ao chegar aos portões, Kakuzu cumprimentou calorosamente os 2 porteiros. Eles retribuíram o gesto educadamente. Sem diminuir o passo, Kakuzu saiu pelos portões e atravessou a barreira de Konoha. Rumo ao norte, ele caminhou por cerca de 16 quilômetros antes de parar abruptamente. Ei! Nunca pensei que alguém tão discreto quanto eu teria a honra de uma despedida pessoal hoje, disse Kakuzu, sem pressa, enquanto colocava sua bolsa no chão. Se alguém tivesse vindo até aqui, seria falta de educação não reconhecer seus esforços. Encostado em uma árvore próxima, Tobirama Senju abriu lentamente os olhos. Suas pupilas vermelhas se fixaram em Kakuzu, e sua armadura azul exalava uma aura imponente de intenção assassina. Minha marca do deus voador do trovão. Como você a removeu? A voz de Tobirama era calma, mas seu tom era cortante. Ele não havia sentido a menor perturbação quando Kakuzu atravessou a barreira antes. Kakuzu levantou o braço esquerdo e acenou casualmente. Você quer dizer isso? Ele respondeu com um sorriso irônico. Durante o primeiro encontro, Tobirama deixou seu selo do deus voador do trovão no braço esquerdo de Kakuzu. Essa marca não era algo que se pudesse simplesmente esfregar ou lavar. Mesmo quando Kakuzu destruiu o próprio braço e o reconstruiu com os fios de seu medo do rancor da terra. O selo se agarrou teimosamente ao novo membro como uma sanguessuga tenaz. Kakuzu entendeu que se tratava de um ninjutsu de espaço-tempo autêntico. A marca não se fixava à matéria física, mas sim ao espaço que a matéria ocupava. Inicialmente, Kakuzu acreditou que precisaria de um corpo à altura do sábio dos 6 caminhos para combatê-la. No entanto, por pura sorte, ele encontrou uma solução. Como? Ele deixaria Tobirama descobrir sozinho. É uma grande honra ter o segundo Hokage pessoalmente me acompanhando, comentou Kakuzu secamente. Nada mal mesmo. Embora a nomeação do Dain não tivesse chegado oficialmente, Kakuzu estimou que a papelada já estava a caminho. Kakuzu não precisa de papo furado. Você sabe por que estou aqui, disse Tobirama após uma pausa com um olhar firme. O mundo ninja está à beira do caos. Sinto uma grande guerra se aproximando no horizonte. Quero que você fique e me ajude. Os instintos de Tobirama nesses assuntos raramente estavam errados. A primeira grande guerra ninja não estava longe. A frágil paz que durará mais de uma década estava agora no limite, com tensões crescendo entre as aldeias por igual período. O Vale do Fim havia deixado para trás um poderoso impedimento nas formas de Hashirama Senju e Madara Uchiha, mas as dúvidas persistiam. Aqueles 2 titãs estavam realmente mortos ou tudo não passava de uma trama elaborada de Konoha? Essas incertezas contiveram as aldeias, por enquanto. Mas o ódio crescente era como um balão inflado, pronto para estourar a qualquer momento. Seu argumento é convincente, disse Kakuzu, assentindo antes de dar de ombros. Infelizmente tem pouco a ver comigo. Tobirama queria que ele assassinasse um Mizukage? Ou eliminasse um Raikage? Tais ações, sem dúvida, criariam um enorme efeito borboleta, remodelando o futuro do mundo ninja. Kakuzu não estava interessado nisso. Sua força atual estava longe de ser suficiente para alterar o curso da história de forma significativa. Para influenciar o mundo, era preciso ter poder comparável ao de Hashirama e Madara, algo que Kakuzu não tinha. Por ora era melhor esperar. É claro que ele não se daria ao trabalho de explicar esses pensamentos a Tobirama, que provavelmente não entenderia de qualquer maneira. Tobirama deu um passo à frente, abaixando os braços cruzados. E se eu insistir em fazer você ficar? Kakuzu riu baixinho, apontando para Tobirama. Um nome pode ser mal escolhido, mas um apelido nunca mente. Você é mesmo um bandido de coração. Ele olhou ao redor. Nenhum ambu? São desnecessários. Só eu sou suficiente para trazê-lo de volta, disse Tobirama, confiante. No entanto, ele sabia a verdade. Contra alguém do calibre de Kakuzu, trazer outro só levaria a baixas desnecessárias. Venha então. Faz anos que não lutamos de verdade, acrescentou Tobirama. Kakuzu jogou o casaco para o lado. O tecido pesado caiu com um baque, levantando uma nuvem de poeira. Para um shinobi, despir-se antes de uma luta era um sinal de respeito por um oponente forte. Sem dizer mais nada, Tobirama ergueu a mão. Um som agudo e agudo cortou o ar enquanto 2 fios de aço brilhavam à luz do sol, conectados aos seus braços. Sob os pés de Kakuzu, centenas de lacres explosivos estavam à espreita, formando uma armadilha aparentemente rudimentar, porém mortal. A simplicidade da configuração desmentia sua verdadeira natureza. Era uma prova da inteligência aguçada e do planejamento meticuloso de Tobirama, coletando informações precisas, elaborando uma emboscada eficaz e explorando os hábitos do oponente com perfeição. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora ecoou pelo vale, e uma espessa fumaça negra subiu ao céu. A onda de choque estilhaçou tudo ao redor. Tobirama, segurando uma kunai crepitante de raios, saltou no ar e disparou em direção ao centro da fumaça. Centenas de selos explosivos foram suficientes para obliterar a maioria do shinobi, sem deixar vestígios de seus restos mortais. No entanto, Tobirama Senju estava disposto a apostar que seu ataque teria efeito mínimo em Kakuzu. Sua aguçada percepção sensorial confirmou sua suspeita. Em meio à fumaça negra e ondulante, Kakuzu permanecia firme, completamente ileso. Como esperado, ele estava bem. O raio ao redor do braço de Tobirama crepitava ainda mais intensamente. Hoje, ele usaria essa técnica para destruir as defesas de Kakuzu. Mas havia uma coisa que Tobirama não havia previsto. Da densa nuvem de fumaça, uma mão emergiu de repente. A palma estava aberta, revelando uma abertura carmesim, semelhante a um olho no centro. Embora Tobirama não conseguisse identificar a natureza da técnica, seus instintos alertavam para o perigo iminente. Aqui está seu presente devolvido. Um brilho escarlate emanou da palma de Kakuzu enquanto uma onda de energia violenta irrompeu como uma torrente furiosa. Bum, bum, bum. As explosões rugiram uma após a outra.
Tobirama, agora a dezenas de metros de distância, estreitou os olhos. O som e a força familiares eram inconfundíveis, era a detonação de etiquetas explosivas. Ele redirecionou minha explosão para mim? Com sua vasta experiência em combate, Tobirama reconheceu imediatamente que as explosões eram de fato de suas próprias etiquetas explosivas. Mas assim que começou a analisar a habilidade de Kakuzu, o som do chão rachando chegou aos seus ouvidos. Uma mão surgiu da terra e agarrou o tornozelo de Tobirama. Liberação de terra. Técnica de decapitação. O chão gemeu quando o corpo de Tobirama foi arrastado para o subsolo e enterrado. Kakuzu saltou para o chão firme, mas não baixou a guarda. Seria tão fácil capturar Tobirama Senju? Claro que não. Respingo. O Tobirama à sua frente se dissolveu em uma poça d'água. Era apenas um clone de água. Kakuzu olhou para a água que se espalhava, percebendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. Onde havia água, o ninja com liberação de água poderia realmente brilhar. Do alto das árvores, Tobirama já havia formado seus selos de mão. Liberação de água, onda explosiva. O som da água corrente ecoou enquanto uma torrente começava a se formar. O que inicialmente era um pequeno riacho agora se transformava em uma onda enorme, semelhante a um reservatório. A onda colossal engolfou Kakuzu de todas as direções, sem deixar escapatória. No centro da água, uma explosão ensurdecedora ocorreu. Bum! A força rivalizava com a detonação de centenas de explosivos. A água irrompeu como uma chuva de agulhas de aço, perfurando troncos de árvores e destruindo o solo. O terreno antes plano ficou crivado de crateras. Do alto das árvores, o olhar de Tobirama se aguçou. Este era o campo de batalha de um verdadeiro mestre da liberação de água, e a luta estava longe de terminar. Capítulo 100. Selando o chakra da besta com cauda. Dentro de Konogakakure, esquadrões de shinobi saíram correndo da vila, apenas para serem interceptados por agentes Anbu mascarados. O senhor Tobirama deu ordens específicas. Nosso dever é proteger a barreira e garantir que o alcance da explosão não atinja a vila, declarou firmemente um membro da Anbu. Mas com uma luta tão intensa lá, você tem certeza de que o Lorde Tobirama não precisa do nosso apoio? O Jin que se preparava para ajudar conteve a frustração, seu olhar cheio de inquietação enquanto encarava a enorme coluna de fumaça ao longe. O agente da Anbu lançou um olhar para o campo de batalha, localizado a quilômetros de distância. Mas os tremores secundários do combate podiam ser claramente sentidos mesmo ali. A intensidade do confronto dizia tudo. Se nem mesmo o senhor Tobirama consegue lidar com isso, nossa presença não fará diferença. Vamos ficar aqui e esperar, garantiu o Anbu. Longe no campo de batalha, Kakuzu torceu o pulso, com a palma da mão apontada diretamente para Tobirama. Aqui, estou devolvendo isso para você. Bum! Uma torrente de água irrompeu da palma de Kakuzu, espiralando em um vórtice enorme enquanto avançava em direção a Tobirama, ameaçando engoli-lo. Com os olhos semicerrados, Tobirama teletransportou-se usando sua técnica do deus voador do trovão, pouco antes que a água o alcançasse. Reapareceu vários metros atrás de Kakuzu, observando com um olhar calculado. Desta vez, Tobirama não se apressou em atacar. Em vez disso, hesitou brevemente analisando as novas habilidades de Kakuzu. Então, ele consegue absorver ninjutsu e refleti-lo de volta. Isso não parece um jutsu. É mais parecido com uma Kekkei Genkai, refletiu Tobirama, com uma vaga ideia se formando em sua mente. Ele tinha que admitir que os novos poderes de Kakuzu estavam se mostrando excepcionalmente problemáticos. Sabe, disse Tobirama, com a voz calma, mas pesada, Madara não está morto. Com essas palavras, Kakuzu se virou, sua expressão revelando diversão enquanto olhava para Tobirama. Aquele sujeito inescrupuloso deve ter saído roubando túmulos de novo, pensou Kakuzu ironicamente. Agora que o irmão não está por perto para mantê-lo sob controle, ele provavelmente está se lançando de cabeça em experimentos proibidos. Fingindo indiferença, Kakuzu respondeu, isso não tem nada a ver comigo. O olhar de Tobirama se aguçou. A expressão de Kakuzu deixou transparecer um toque de confirmação. Você sabe de alguma coisa, disse Tobirama, com um tom inabalável. Kakuzu riu, mas não respondeu. Ter suas cartas reveladas não era problema, afinal, Tobirama não poderia derrotá-lo. Após um momento de silêncio, Tobirama começou a fazer sinais de mão. Esta foi uma sequência única para um jutsu de liberação de água que Tobirama nunca havia usado antes. Os resultados foram impressionantes. Uma torrente colossal de água irrompeu, submergindo o solo seco sob uma maré agitada. Uá! As ondas estrondosas rugiram, transformando a área em uma vasta extensão alagada com dezenas de metros de extensão. Lendas diziam que a técnica aquática de Tobirama era capaz de conjurar o próprio mar. Embora essas histórias fossem exageradas, criar um oceano lhe garantiria domínio sobre todo o mundo shinobi. A escala desse jutsu era inegável. Ele se assemelhava mais a um lago. O ataque de água forçou Kakuzu a revelar sua verdadeira forma. Os fios negros do medo do rancor da terra se soltaram, e ele liberou todas as 5 naturezas de chakra simultaneamente. O fogo se alimentava do vento, o relâmpago prosperava na água. Combinado com seu corpo endurecido pela terra e o poder sinistro da liberação das trevas, Kakuzu retaliou com força avassaladora. O choque de chakra e elementos deixou os arredores de Konoha em ruínas. Florestas ruíram, reduzidas a cinzas e escombros. Vários minutos depois, os shinobi de Konoha posicionados nas proximidades testemunharam seu segundo Hokage, encharcado e cansado, retornando sozinho do campo de batalha. Tobirama não disse nada ao passar, apenas instruindo o Anbu a limpar os restos da escaramuça. De volta a Konoha, Tobirama aceitou oficialmente o decreto do senhor feudal, consolidando seu papel como segundo Hokage. Seu foco voltou-se para a governança, refinando as políticas deixadas por Hashirama e estabelecendo novas instituições, como a Polícia Militar de Konoha, para garantir a estabilidade interna.
Meses se passaram, e a aldeia se estabeleceu em um estado aparentemente de paz. A turbulência causada pela morte de Hashirama começou a se dissipar, mas essa calma se limitava a Konoha. Em todo o mundo ninja, a tensão fervilhava. O conflito entre Kirigakure e Iwagakure se intensificou. O segundo Mizukage enviou esquadrões de assassinos para as fronteiras do país da Terra. Em retaliação, as unidades de demolição de Iwagakure se infiltraram em Kirigakure, desencadeando explosões devastadoras em suas ilhas menores. Enquanto isso, Komogakure nomeou seu segundo Raikage. O ressentimento em relação a Konoha pela morte do primeiro Raikage persistiu, e as relações entre as duas aldeias ficaram ainda mais tensas sob a nova liderança. Enquanto o mundo shinobi se aproximava de uma guerra total, Kakuzu retornava à cidade da Árvore Branca. Sem se preocupar com as tensões crescentes, Kakuzu se dedicou a fundir Kekkei Genkai em seu corpo e a fazer experiências com o chakra de bestas com cauda. Em seu laboratório, ele estava diante de um grande casco de tartaruga, os restos do Três Caudas. Chakra carmesim se contorcia em seu interior, formando caudas que chicoteavam violentamente o fluido de contenção. Cada movimento enviava bolhas à superfície. O chakra irradiava fúria bruta, aparentemente prestes a se libertar. Mas Kakuzu não ia deixar isso acontecer. Ele recuperou um frasco de sangue meio cheio de seu estoque, os últimos restos das células de Hashirama que ele havia roubado de Konoha. Embora muito tempo tivesse passado, a vitalidade do sangue permanecia intacta. Era preciso dizer, células relacionadas à árvore divina, como as de Hashirama, eram realmente notáveis. Mesmo depois de tanto tempo abandonadas, elas não haviam se decomposto. Inicialmente, Kakuzu planejara guardá-las para sua próxima reconstrução corporal, mas agora parecia mais prudente usá-las para estabilizar o Três Caudas em miniatura. Após inúmeros experimentos, Kakuzu finalmente conseguiu diluir as células de Hashirama para 25 vezes sua concentração original. Essa proporção específica parecia atingir o equilíbrio perfeito, concentrada o suficiente para interagir com o chakra do Três Caudas sem sobrecarregá-lo, mas não tão diluída a ponto de ser ineficaz. Quando Kakuzu despejou as células de Hashirama diluídas na solução nutritiva, a reação foi imediata. A solução começou a se agitar violentamente. Blub, blub, blub. Um fluxo constante de bolha subiu, e a agitação do líquido se intensificou. Suspensa no centro, a carapaça do Três Caudas começou a tremer violentamente. A cena lembrava o delicado processo de mistura de explosivos voláteis. Um passo em falso e o laboratório inteiro poderia ter sido reduzido a escombros. Mas Kakuzu manteve a compostura. Confiava em seu processo meticuloso. Se não conseguia domar nenhum fragmento do Três Caudas, como poderia enfrentar oponentes mais fortes no futuro? O caos persistiu por quase meia hora. Embora a duração tenha parecido excruciantemente longa, o recipiente de contenção, surpreendentemente, manteve-se firme. Quando Kakuzu voltou sua atenção para a concha no centro, viu-a flutuando silenciosamente. Ocasionalmente, traços do chakra do Três Caudas emanavam, mas a energia antes turbulenta havia sido subjugada. Comparado ao seu estado anterior, agora parecia um gatinho dócil. Kakuzu cerrou o punho, sua excitação mal contida. Tinha funcionado. Finalmente tinha funcionado. As células de Hashirama suprimiam naturalmente o chakra da besta com cauda. Além disso, graças à sua conexão com a árvore divina, parecia haver uma ressonância silenciosa entre os dois. O que Kakuzu possuía agora era um recipiente infundido com o chakra do Três Caudas, mas desprovido de qualquer vontade própria. O Três Caudas em miniatura havia nascido. Os próximos passos foram simples. O selo dos 8 trigramas que ele havia obtido de Mito Uzumaki durante sua partida de Konoha agora poderia ser usado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.